A paz do Senhor, os irmãos. Chegamos a mais uma quinta-feira e podemos dizer até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então vamos estar aí compartilhando uma porção da palavra, mas antes vamos estar fazendo uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por mais uma porção da palavra que será repartida entre nós. Muito obrigado, Pai, por toda a sua fidelidade, por todo o seu amor e por toda a sua, Senhor, compaixão para conosco. Agradeço a Ti pela vida de cada um dos irmãos, pela vida de cada um daqueles que estarão assistindo esse vídeo, que nós possamos ser alcançados pela Tua palavra e que nós possamos aplicar aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido? Então, vamos aí estar repartindo uma porção da palavra e eu confesso aos irmãos que essa palavra que eu vou trazer hoje, ela não estava programada para ser hoje, né? Eu não tinha não tinha no radar trazer ela agora. Mas hoje eu passei esses últimos dias aí orando e buscando ao Senhor e hoje eu recebi aí a resposta, né, que precisava para estar trazendo essa palavra hoje, né, e antecipar. É um tema que é um tema caro para a igreja, né? Então a gente vê assim poucas vezes as pessoas abordando essa temática de maneira tão muito clara, muito explícita dentro da igreja, e até por isso às vezes a gente passa por algumas dificuldades com os irmãos, exatamente por essa dificuldade que nós temos de abordar esse tipo de tema, né? Vindo na sequência que eu estou vindo aí nos últimos tempos, né, falando sobre o caminho que você não deve percorrer, que eu não devo percorrer, que é o caminho que vai nos levar ao inferno, mas sim o caminho do Senhor, de obediência à palavra de Deus, de cumprimento da palavra de Deus, né, de amor à palavra e de aplicação dela nas nossas vidas. Isso requer sacrifício, isso requer a disciplina, isso requer submissão à vontade de Deus e negar a nossa própria vontade. Esse é o caminho que vai nos levar ao céu. No entanto, o caminho que vai nos levar ao inferno é o caminho de satisfação da carne, das nossas vontades, daquilo que não agrada ao Senhor. Isso vai nos levar ao inferno e é esse caminho que nós não devemos percorrer. Pois muito bem, o tema que a gente vai estar abordando hoje tem muita relação com a prostituição. Então, a prostituição ela é um caminho que vai certamente te levar e me levar ao inferno. Levando em consideração que a gente está vivendo aí talvez os últimos dias da igreja sobre a terra, a partir de tudo que vem acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo, o cumprimento das profecias e todo o arranjo que a gente está vendo de preparação para a manifestação do anticristo, é evidente que o Senhor, tanto o Senhor Jesus, tem pressa de que a igreja continue fazendo a vontade de que é da pregação do Evangelho, né, de fazer a vontade dele, de falar da palavra de Deus para aqueles que não conhecem ainda. O inferno também está com pressa, porque ele quer causar o maior número de estrago, o maior estrago possível, tá? Então, a gente, desde o princípio, a gente vive uma guerra e uma guerra espiritual. E a prostituição, ela é utilizada desde sempre como uma ferramenta do inferno para te trazer, para te fazer pecar e cair, para me fazer pecar e cair. Eu trouxe até aqui um desenho muito interessante que fala sobre a prostituição. Não sei se os irmãos vão conseguir ver aí. É como se fosse um conjunto na matemática. A gente chama isso de diagrama de Venn. Então, vocês percebam que num conjunto está retratado, acho que é do lado de cá, está retratado a fornicação. No outro conjunto, o adultério, e a união entre os conjuntos é a prostituição, né? Eu dei até um nome para o conjunto, acho que está escrito aqui em cima, que é o conjunto da imoralidade sexual.
Então o conjunto, né, que é esse universo da imoralidade sexual que é abordada na Bíblia, ele é constituído por um conjunto de fornicação, adultério e algo que é comum aos dois, que é a prostituição. Muito bem. Eu achei até que ficou bonitinho ali o conjunto. E aí então a gente vai definir o que é a fornicação, o que é a prostituição, o que é adultério. Então, se a gente fosse pegar o dicionário, fornicação o quê? É o ato sexual que não é entre cônjuges, ou seja, entre solteiros. Então, a pessoa, vamos falar do mundo, a pessoa sai, vai para balada, vai para o baile, vai para não sei aonde, lá tem relação sexual com alguém. Ela não é casada e ele também não, logicamente. Se ela não é casada com ele, ele também não é casado com ela. Então você tem ali o ato de fornicação, que é a relação sexual entre solteiros. Isso pode acontecer entre namorados também. Isso desagrada o coração de Deus, tá? Porque dentro da perspectiva da igreja, dentro da perspectiva da Bíblia, só é aceito a relação sexual dentro do casamento. E ainda assim tem regras. Então vamos lá, depois eu vou avançando. Prostituição, né? Se fosse pegar o dicionário e ver que a prostituição é a vida desregrada e uma vida de devassidão, tá? Então, o que é se prostituir? É a pessoa que não tem regra. O cara tá, né, ele tem relação com uma hoje, com outra amanhã, com outro. Dentro disso também, com relação à prostituição, você também tem o adultério, que é a violação ou a transgressão da regra de fidelidade conjugal. Então, esse universo é o universo da imoralidade sexual que nos leva ao caminho do inferno. E que certamente vai ser usado nos últimos tempos como ferramenta do inimigo para tentar causar o máximo de estrago possível e dessa forma condenar o número máximo de pessoas que ele puder. Pois muito bem. O que a Bíblia fala sobre isso? Então, o ato de fornicar, a gente já sabe o que é o ato sexual entre pessoas que não são casadas. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele dá uma orientação, né, para as pessoas ali acerca desse assunto. Então ele vai e fala o seguinte: rapaz, eu gostaria que vocês ficassem como eu, solteiro. Por que ele fala isso? Ele fala isso porque ele julga que o solteiro, ele cuida, né, a herança dele, o cuidado dele está relacionado à obra de Deus e à expansão do Evangelho. E a pessoa casada, ela tem uma série de obrigações que não é que vai impossibilitar, mas que vai dificultar essa dedicação exclusiva a esse assunto. Então ele vai e fala: olha, cara, meu pensamento, o meu sentimento é de que vocês devem permanecer como eu. Cara, mas se é para fornicar, então é melhor que case. Vou trocar em miúdos o que ele falou. Cara, você que é solteiro, permanece solteiro, para você poder viver exclusivamente para o Senhor. Agora, se é para ficar subindo pelas paredes, se é para ficar fornicando, se é para ficar pecando, então é melhor que case. E aí você vai ser feliz no casamento, porque nem todos nasceram para ser solteiro, para viver essa exclusividade dentro da obra do Senhor. Nem todos nasceram com esse dom. Então, se você não nasceu, se eu não nasci, então é melhor casar do que ficar pecando, do que ficar aí na imoralidade. Então, você tá na igreja, mas está pecando com o namorado, está pecando aqui, está pecando ali. Então, é melhor casar, casa. E aí vai ser feliz, vai, né? Porque a regra é clara. A relação sexual, ela só é bênção dentro do casamento. Antes disso, não. Então, vamos lá. Avançando agora para o adultério, né? Essa parte da fornicação é uma parte pequena, porque eu acho que o público maior aqui, majoritário, são de casados. Então, eu acredito que eu vou atingir, a palavra vai atingir melhor êxito se falar mais para os casados. Então, vamos falar para os casados agora. Nós vamos falar do adultério. Vamos lá, você casou.
está casado. E aí o apóstolo Paulo, o primeiro texto que eu quero dividir com os irmãos, está lá em 1 Coríntios capítulo 7. No versículo 3, ele diz assim: o marido deve cumprir com seus deveres conjugais para com sua mulher. Da mesma forma, a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. O que ele está falando aí? É bem claro o que ele está dizendo. Então, assim, a partir do momento que eu estou casado, eu tenho um compromisso firmado com a minha esposa. E eu preciso cumprir ele porque eu fiz um voto lá. E eu preciso cumprir esse voto. Ou seja, o marido ele tem deveres conjugais com a esposa, né? E somente com ela. Tá? É muito importante você entender isso. Então, o grande inimigo do inferno são o quê? As famílias. Por quê? A igreja ela é formada por famílias. É ou não é? Eu e a minha família, o pastor Moacir com a família dele, o pastor João com a família dele, Renato, Lázaro, Zé Carlos, todo mundo. A igreja ela é formada, basicamente, a unidade da igreja é formada por famílias. Então, o grande objetivo do inferno é dividir a família, é acabar com o casamento. Beleza? Então, qual é a origem disso tudo? A origem disso tudo está lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 2, versículo 24, está escrito assim: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ali é a gênese do casamento. Irmãos, vamos falar de maneira bem clara e objetiva, né? A relação sexual ela é uma bênção desde o momento que ela seja dentro do casamento. A relação sexual ela nasceu, ela tem dois objetivos principais. O primeiro, procriação. Então, né, nós vamos casar e ter filhos. E o segundo que é recriação. Mas todo ele tem regras. A Bíblia não deixa nada solto. Deus não deixa nada solto. Deus cria regras para as coisas. Tá? Então, a regra principal não pode haver, vou bater firme nessa tecla, não pode haver relação sexual fora do casamento. Não é bênção, vai trazer para você prejuízo forte. E se você está dentro do casamento, você só pode ter relação sexual com a sua esposa. Não pode ter relação sexual fora dele. Isso vai trazer sobre você e sobre a sua família um peso muito forte. Vou dar um exemplo do que eu estou falando. Davi. Tá? Davi estava lá, foi para a guerra e Davi resolveu descansar. Eu fiquei imaginando hoje essa cena. Davi ele sobe para o terraço e lá do terraço ele vê uma mulher tomando banho lá na cachoeira, não sei lá qual era. Sei lá qual é o nome daquilo, que agora não me recordo. Bom, ele viu ela tomando banho. Naquele momento, ele desejou aquela mulher, que era casada. Bom, ele tentou ser esperto. Se ela é casada, eu vou dar um jeito de descasar ela. Como? Vou mandar o marido dela para frente da batalha, o cara vai morrer e a partir daquele momento ela está livre. Não é verdade? Então ele adulterou duas vezes. Ele adulterou e cometeu um homicídio. Então vamos lá. Isso trouxe para ele sérios problemas. Primeiro foi o filho que morreu. E aí ele clamou, ele rasgou roupa, vestiu o saco de pano, não teve jeito, morreu. Foi a primeira consequência. Então as consequências do adultério, ela recai não somente sobre aquele que adulterou, mas também sobre todo mundo que está em torno dele. A sua família, os seus filhos. Todo mundo sofre. Tá? Então o camarada ele não pode ser egoísta de pensar só na satisfação carnal dele. Ele tem que pensar que aquela atitude dele vai trazer prejuízo não somente a ele, mas também à sua família. Ok? Então, e outra coisa, eu quero ler um outro texto, dividir um outro texto com vocês, porque a responsabilidade que está sobre nós nessa questão, ela é muito maior do que aqueles que viveram antes de Jesus. Por que acontece? Olha só. Antes de Jesus, como que a coisa era feita? O que estava na lei? Adulterou? Beleza. Tem que ter duas testemunhas idôneas. Não pode pegar um fofoqueiro para ser testemunha. Duas testemunhas idôneas que
realmente, o fulaninho ali adulterou o casamento. 2 testemunhas idôneas, apedrejamento. A regra do jogo era essa. O que Jesus falou acerca desse assunto, aí está valendo para nós agora. Olha o que Jesus falou. Mateus 5:27. Ouviste o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério? 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já no seu coração cometeu adultério com ela. Então, vou trocar em miúdos o que ele falou aqui. Quando você olha para uma mulher e você pensa você deseja ter relações com ela e essa mulher não é a sua esposa, nesse pensamento você já está adulterando. Então perceba que no Antigo Testamento você tinha que cometer o ato e ainda tinha que ter testemunhas para trazer uma penalização sobre você. Agora não. Agora, só o fato de você olhar e desejar já é motivo, já foi, já adulterou. Então, o adultério agora ele sai da esfera prática e entra no coração, na intenção. Lembra que eu falei de uma vez, não sei se foi a última ou a penúltima, que o pecado está muito mais na intenção do que no ato propriamente? Esse é um bom exemplo disso. Então, quando eu olho, desejo, eu quero ter essa mulher para mim, e essa mulher não é a sua esposa, ou vice-versa, porque a mulher também tem desejo, e a mulher olha para um homem, ela quer aquele homem, e não é o marido dela, já cometeu adultério ali. Ali já está configurado o adultério. Dali para o ato, são etapas que a pessoa vai percorrer até que ela cometa o ato, mas já está ali configurado o adultério. Então, irmãos, o peso de responsabilidade que está sobre nós, nesse aspecto, ele é muito maior do que os que viveram antes de nós. E aí o o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, ele vai dizer assim: venerado seja todo matrimônio, e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, para você ver como é que a coisa ela é séria. E é um assunto que ele é caro, exatamente porque a gente tem que tratar com muito cuidado disso. E eu estou trazendo assim, bem um polimento por cima, para que a gente tenha bem definido na nossa mente que isso desagrada a Deus. Agora, o adultério, ninguém acorda de manhã tomando um café da manhã e fala assim: hoje eu vou adulterar meu casamento. Hoje a primeira mulher que eu vi na rua eu vou pegar. Ninguém acorda fazendo isso. Ninguém normal, né? Acorda pensando fazendo isso. O pecado, irmão, até ele se materializar, ele percorre uma estrada que vai desde o pensamento até a materialização do ato. E com a imoralidade sexual não é diferente, né? Então, qual é o caminho que a pessoa que vai adulterar, ela percorre? Vamos lá. O que a gente vê acontecendo hoje, e eu conheço algumas pessoas que faz isso, que acaba cometendo esse erro. O casal, não, vamos lá. Vamos quebrar algumas coisas aqui. Tem irmãos que pensam que casamento de pastor é maravilha, ninguém briga, né? Então, o pastor Maci e a Sirlene não discutem, o pastor João e a Aline não brigam, eu e a Aniceg não brigamos, a Rosalina e o Renato não brigam, o Lázaro e a Deise não brigam, é o casamento feliz, né? Aquele casamento padrão ali. As pessoas pensam isso. Mal sabem elas que a Sirlene dá cascudo no pastor Maci, a Aline ela é maior do que o João, dá cascudo no João, a Aniceg dá cascudo em mim. A Rosalina eu não vou nem falar, né, irmão? Ela dá cascudo em qualquer um. Imagina no Renato, coitado. Tô brincando. Então, todo casamento ele passa por dificuldades, por brigas e tudo mais. Todo mundo passa por isso.
né? Uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas o casamento ele é feito também dessas questões relacionadas à discussão sobre posicionamentos, enfim. Pois muito bem. É natural haver brigas e discussões no casamento? Até certo ponto né? Não pode chegar ao fato de alguém bater em alguém, mas discussão sobre determinado ponto de vista é natural acontecer. O que não é natural é o camarada, toda vez que briga, sair da cama para dormir fora. Porque quando ele faz isso, ele está abrindo espaço para alguém entrar no lugar dele ali. Ou ela também, né? Porque tem mulher que sai. Então, assim, não é normal, não é. O primeiro passo é esse, pro adultério. Por exemplo, vou dar um exemplo que está acontecendo hoje com a gente aqui. Como a Nicele ela tá doente, a gente não sabe se é coronavírus ou se não é, mas ela tá com os sintomas. E eu estou dormindo na cama da Ana. Não estou dormindo com ela. Tá? Então é uma excepcionalidade, né? Isso está acontecendo. Mas em condições normais, né, a gente não dorme em cama separada, não. Brigou, beleza, vamos dormir na mesma cama. Eu faço questão de dormir na minha cama. Gosto muito dela. Então, a gente não tem isso, não. Acredito que os outros irmãos também. Esse é o primeiro passo. Sabe por quê? Porque quando as pessoas começam a dormir em camas separadas, abre espaço para que o diabo entre. Né? Quem dirá, irmão, se não é bom dormir em cama separada, quem dirá em casas separadas. Né? Hoje a gente está vendo aí, né, por exemplo, você tem casais na mídia. Outro dia eu estava lendo sobre isso, né? Estava pesquisando sobre casamento e vi uma coisa sobre isso. Aquele casal bem antigo lá, Tarcísio Meira e outra mulher lá, que eu esqueci o nome lá, que é casada há 50 e poucos anos com a mulher. Mas sabe por que o casamento deles está durando até hoje? Cada um dorme na sua casa. Assim é mole, né, meu irmão? Ela dorme na casa dele e ele dorme na casa dela. Pronto. Eles se veem de vez em quando. Isso não é casamento. Olha o texto que está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Ele vai deixar seu pai, sua mãe, e vai se tornar uma só carne com a sua mulher. Então a unidade familiar, outro problema, o outro passo que a gente dá agora é quando a gente percebe o seguinte, né? A unidade familiar é marido, esposa e filho. Isso não quer dizer que as outras pessoas ficam de fora. Por exemplo, eu sou casado com a Nicele. Vou sempre dar exemplo de mim, que é para os irmãos não acharem que eu estou perseguindo, que eu estou falando. Tá. Então vamos lá. Eu sou casado com a Nicele. Qual é a nossa unidade familiar? Eu, Nicele e a Aninha. Isso não quer dizer necessariamente que a gente vai abandonar o pai dela, a mãe dela ou a minha mãe, ou o irmão dela ou os meus irmãos. Mas isso quer dizer o seguinte, que a nossa unidade familiar é essa. Então, o que acontece às vezes é o seguinte, né? Hoje já não acontece muito, mas lá atrás não acontecia. A minha mãe vinha devagar querendo se meter, eu falei, opa, parou aí. Aqui a manobra é nossa. Somos nós que manobramos. Ainda mais quando envolve a educação da Ana, a gente tem que de vez em quando dar né? Ó, o limite é esse. Fora desse limite, não. A gente não aceita. Então, quando você não estabelece esse limite e deixa fatores externos estarem atuando aí dentro, dependendo de como esses fatores externos vão influenciar, isso pode trazer problema para você no casamento e isso vai te levar essa crise ela vai te levar para outro lado. Por que isso? Porque você chega no trabalho, né, tá lá a secretária lá do diretor, lá, toda bonitona, te dando mole. Você olha para dentro de casa, está em casamento em crise, briga quase todo dia, e a mulher te dando mole, o diabo ele vai empurrando, irmão. Ele não empurra a mulher feia, não. É uma mulher bonita. Então, se você não tiver muito firme, você vai cair. Com a mulher, o funcionamento ele é o contrário, porque a mulher não se apaixona pelo que ela vê, mas sim pelo que ela ouve na maior parte do tempo. Então ela vai chegar no trabalho dela, ela vai ter aquele carinha que vai dar bom dia,
vai levar um bombonzinho, né? Vai fazer um elogio. O marido não percebe que a mulher pintou o cabelo, mas o camarada lá percebeu e elogiou. Então, todo esse, quando existe essa crise no casamento, o diabo ele entra com essa estratégia para tentar fazer acontecer o adultério. E aí ele sai da mente e entra no ato. Então, cuidado, irmão. Tá? Você que é casado, cuidado. Não dá mole pro diabo. Não dá mole pro inferno. Cuida da sua esposa. Uma esposa, cuida do seu marido. Tá? Eu já estou aí 25 minutos falando. Então, cuida do seu casamento, cuida da sua família. Você que é solteiro, não faça coisas erradas antes da hora, porque isso vai trazer consequências para a sua vida, consequências para o seu casamento também. Tudo aquilo que começa errado tende a terminar errado. Então começa com o certo. Se preserva, se guarda para o seu futuro esposo, para a tua futura esposa. Não entre em imoralidade sexual, porque isso é um caminho difícil. Uma vez eu não lembro quem foi que falou para mim. Não lembro se foi a pastora Helene Rosa ou se foi o pastor Moacir. Isso já tem muito tempo. Mas uma vez um deles dois falou para mim: cara, não acenda uma fogueira que você não pode apagar. Falando acerca do namoro. Não acende uma fogueira que você não pode apagar. Então, aos casais, namorados e noivos, abre o olho. Não se coloque numa situação em que você vai perder o controle, né? Aos casais, cuida do seu casamento. Se está dormindo fora da cama, volta a dormir na sua cama. Se está dormindo fora da sua casa, volta para sua casa. Porque se você não voltar, o diabo vai colocar alguém no seu lugar. E aí depois, meu irmão, depois que está feito o estrago, é complicado. Então, Deus está falando hoje conosco que é para prevenir, né? Deus trabalha na prevenção. Deus está prevenindo você de ter sérios problemas, de ter sérias complicações para você, para sua família, para os seus filhos. Né? Nós demos exemplo aqui do que aconteceu com Davi e a consequência que veio sobre a vida dele, sobre a família e sobre os seus filhos. Então, toma muito cuidado, guarda. Né? A palavra traz um versículo bem bacana, eu não lembro agora onde está, mas guarda o teu coração. Tá? Mantenha o seu coração ligado ao Senhor. Mantenha o seu coração ligado à sua família, à sua esposa, a esposa no seu marido, para que a gente chegue lá no final, todo mundo junto. Amém, querido? Fica com essa palavra e Deus nos abençoe em nome de Jesus.